Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo atendendo a pedidos. E eu vou colocar o tema como vencer o bom combate, ou talvez eu coloque como complemento aí, como lidar com pessoas tóxicas. Então eu vou falar aí sobre esses dois temas. E deixa eu ler aqui o pedido, agradecendo, né, quem está enviando o pedido, que isso é importante. Ah, Poderia fazer um vídeo falando sobre uma forma estratégica e inteligente para lidar com as pessoas perigosas para os nossos altos e baixos? Por exemplo, a gente mesmo sendo espiritual temos que lidar com a realidade dramática com todos os tipos de seres humanos, dos invejosos até os assassinos. Mesmo se a gente não entende o porquê eles são assim, ainda temos o lado ego que entende esse drama e até participa, mas sempre tentando purificar e transcender todo esse lixo. Então ele colocou aqui de uma forma bastante sincera, né? Eu penso assim também, né? Porque assim, eu vou colocar, como eu coloquei o tema aí, né? Como vencer o bom combate, ou como lidar com pessoas tóxicas. E aqui no final, né? Ele coloca assim, temos o lado ego, não sei se é o lado de querer mudar a outra pessoa, né? Querer, né? E assim, se a gente quer mudar outra pessoa, se é uma coisa boa, né? Primeiramente a gente tem que analisar, né? Ou se o que eu estou levando ao outro é bom ou não. Né? Se eu não estou interferindo, né, no livre-arbítrio da pessoa, essa coisa toda. Então nós temos sempre que nos observar. Né? E ser uma ferramenta, digamos assim, uma ferramenta de construção. Né? Uma ferramenta, eu diria, uma ferramenta do todo. Né? Como as pessoas falam da divindade. Né? Faça a sua vontade e não a minha. Então é uma ferramenta do todo. Desprovida deste ego, né, de querer o resultado. E se a gente não tem, né, esse desejo, né, de querer mudar o outro, aumenta as possibilidades da sua interferência, caso for necessária, né, seja uma interferência positiva. Né, mas sempre aquela coisa do amor incondicional. Mas tem essa questão sim, né, de lidar com pessoas tóxicas e até às vezes conviver com essas pessoas diariamente, né, que é a situação acho que de muitos, né, da maioria de nós que estamos aqui neste planeta, porque é um planeta prisão e aqui você vai achar o quê, né? E assim, a gente vê só algo, nós vemos só o raso das pessoas, né? Porque tem a questão, né, do esquecimento reencarnatório, quando nos encarnamos esquecemos de tudo, porque como ele coloca assim, ó, né, purificar e transcender todo esse lixo. Eu não sei se é o lixo das pessoas ou que está em nós mesmo, né? Mas sim, né? Dizem, né, muitas pessoas que nós somos assim, se pudéssemos ver o que nós fizemos, nós somos verdadeiros monstros, né? Coisas terríveis. Então, assim, pelo menos alguns, né, pelo menos nós, né, vamos nos colocar nesse grupo, estamos tentando melhorar. Né, estamos tentando compreender alguma coisa. E como eu sempre falo, ter a humildade, né, de não já se ver como ser desperto e liberto, né? Ter a humildade de entender que temos sim algo a transmutar em nós mesmos, por isso estamos aqui. E esse algo que nos colocou aqui, né, muitos nós podemos pensar que viemos aqui para ajudar, né, que temos algo para contribuir com esse meio, que não deixa de ser uma verdade, mas também estamos aqui para aprender alguma coisa, né? De repente alguma coisinha que ficou ali, ao qual nós não sabemos lidar direito, que por exemplo com essas pessoas tóxicas, né? Às vezes de repente é com criminosos, né? Que a gente convive. E assim, né? Tem uma questão de às vezes é, você sente uma certa cumplicidade, né? Porque vamos supor, se você vê algo de errado, o seu dever é denunciar. Mas no inferno, quem vai denunciar o capeta? Né? Sendo bem direto. Não tem para quem fazer isso. Né? E assim, ah, esse é o drama familiar de muitas famílias. Né? Que ali, às vezes, por exemplo, tem filhos, né, que fazem coisas erradas e essas pessoas não vão entregar seus filhos. Né? Porque ela sabe que o tratamento que eles vão receber vai piorá-los. Né? O sistema é dessa forma.
Então, assim, é muito complicado o que se vive aqui. Né? Muito complicado mesmo. Então a gente entra naquela questão do fardo, né? Tipo, Deus não dá um fardo mais pesado do que uma pessoa pode carregar. E entra na questão da fé. Tem que ter fé. Tipo, se esforça para trilhar o bom caminho e que você vai ter, vamos colocar assim, ajuda. Né? Você vai ter apoio. Você nunca deixou de ser apoiado. Né? Nós não estamos sós aqui. Né? Por mais solitária que uma pessoa pense que é, não tá. Né? Eu diria assim, tem tanta gente com ela que ela nem imagina. E só que assim, você tem que se pôr numa vibração, né, para permitir essa ajuda, para permitir esse contato, para permitir, se necessário, uma intervenção, né? Enquanto estamos aqui às cegas, façamos a nossa parte tendo essa confiança. Então, por exemplo, como lidar com uma pessoa tóxica, né? Uma pessoa que, por exemplo, só reclama da vida e tenta te desestabilizar, né? A pessoa, digamos, está focada nisso. Conhecimento, né? Entenda a realidade dessa pessoa, que cada pessoa que é o que é, teve ali um caminho, né? E quanto mais tóxica, indica que o caminho dessa pessoa foi muito doloroso, né? Ah, mas eu conheço a vida toda daquela pessoa, não foi não. Você conhece essa vida, né? Você não conhece o que tem naquela alma, o que é a carga que aquela alma carrega. E a gente tem que levar isso em conta, né? Que nós não somos essa pessoa, não somos este personagem. Tentar ser, né, o que Jesus Cristo coloca, é dar a outra face, né? As pessoas, mas dar a outra face, né? Que coisa complicada. Como assim, dar a outra face? É onde eu entro nessa questão aí do bom combate, o bom combatente. É, esse, né, de bom combatente já está na minha mente já faz algumas semanas. Para colocar em algum vídeo, eu vou colocar nesse vídeo aqui, porque combate vai levar, por exemplo, guerra, né? E nós encarnamos em uma situação de conflito, né? Estamos em guerra o tempo todo, digamos, né? Ou seja, tendo coisas ao qual nós temos que superar. Eu vou lá e falar vencer, mas tem que superar. E às vezes essa guerra é conosco mesmo. E o que seria um bom combatente, né? Vamos supor, você tem um inimigo, né? Como seria vencer esse bom combate? Antes disso, eu quero dar dois exemplos aqui, por exemplo, só para gravar aqui e não sair esquecendo. Perna com cãibra e animes. Quem assiste bastante anime, né? Anime são os desenhos feitos pelos japoneses, né? Que tem ali os mangás, que são tipo gibis. Já se ligou, né? Um dos trabalhos da arte, né? Que é trazer o despertar das pessoas. E nesses animes é comum o herói, no caso do anime, né? Ele não eliminar os seus inimigos, mas sim trazer para o lado dele, né? Fazer com que aquele inimigo vire amigo, né? Então no anime é levado ali o combate, porque quando chega vamos colocar assim, com um inimigo na tua vida, né? A pessoa chega tipo, né? Causando, né? Querendo conflito, querendo confronto, porque é aquilo que ela é. E no anime ele é conduzido a ter, né? Vai ter o combate e tudo. E ali ele é levado a entender, né, e levar esclarecimento também, né, que muitos acabam virando amigos, né? É muito comum você ver isso nos animes. E então eles são focados meio que trazer esse lado de compreender, né, por que a outra pessoa é assim. E não levar para o lado pessoal. Né? Às vezes vê uma pessoa xingando, a gente acha que está xingando você, né? Vem com uma pessoa vem na sua casa e xinga, ela não está xingando você. Né? Isso talvez seja difícil de entender, mas ela não está xingando. Né? Um cachorro, quando vem latindo, ele não está latindo com você. É o estado dele ser daquele jeito. Né? É o estado daquela pessoa ser daquele jeito. Então nós temos, o bom combate é compreender isso com o mínimo de dano possível. Então essa é a parte importante. Então onde eu falei de uma perna com cãibra, por exemplo, sua perna está com cãibra, como resolver aquela cãibra naquele exato momento? Uma forma muito eficiente, né, seria catar ali uma katana, que é uma espada, e cortou a perna. Resolveu na hora, acabou.
com a cãibra. Não existe mais cãibra. Essa é a forma mais inteligente de lidar com a situação? É absurda, né? É absurda, é inimaginável, né? Então, ou seja, o outro, o inimigo, entre aspas, o problema é parte de você. Então nós temos que trazer essa compreensão. Então eu vou procurar a forma mais inteligente para lidar com isso, a que cause menos dano possível, né? Então você vai fazer ali, por exemplo, vai fazer uma massagem, está com câimbra ali, vai dar uma massagem ali para, né, tentar, mas não está resolvendo porque eu não sou massagista, eu não sei, né, está causando mais dor. Então eu vou só relaxar ali, né, a perna e deixar ali que a dor vai passar, a câimbra vai passar, né, arrumar ali uma posição mais correta, né, que a câimbra passa, depois faça exercícios para não ter mais câimbra, né, digamos assim, cultivar aquela amizade, né, cultivar aquele relacionamento. Então, assim, no caso de um inimigo, então, né, de uma pessoa tóxica, que você não tem como evitar, não tem como deixar de lado, por exemplo, no trabalho, né, numa família, né, que são relações que são obrigatórias. Essas relações que são obrigatórias é interessante, por exemplo, todos que estão na nossa realidade, dentro da nossa realidade, tem algo para nos ensinar, ou temos algo a aprender com esse relacionamento. Só que, naturalmente, você vai ver que tem tipos de pessoas que estão na nossa vida que jamais, né, jamais nos bateríamos, né, se nós realmente tivéssemos livre-arbítrio, né, chutaríamos para longe essas pessoas de nossas vidas. Porém, né, aqui é uma escola, então aqui há mecanismo para juntar essas pessoas, né, por exemplo, o trabalho, né, bota ali 2 mesinhas ali, cada um do lado e tem que é obrigado a ficar ali, né? E então aí você vai travar um bom combate, né? Você vai traçar uma estratégia para ter o mínimo de danos possível e fazer com que aquele amigo se torne um amigo, né? Porque na realidade somos todos um, já somos amigos, né? Porém aqui numa realidade assim, numa vivência isolada, né? Que é uma encarnação só, tal. Aí tem esses embates, tem esse não saber, né? De onde vem aquele ser, por que apareceu ali na minha vida, então não sei. Então, uma vez que nós temos esse conhecimento espiritual, já temos que partir dessa premissa. Está aqui por acaso. Provavelmente, né, já nos conhecemos em vidas anteriores. Uma pessoa que conhece isso é muito comum. É natural isso, né? Digamos assim, é a regra, não é a exceção. As pessoas que entram na sua vida já participaram muitas vezes, né? Porque olha quantas pessoas nós conhecemos nas nossas vidas. Não dá nem para contar, né? Que convivemos. Então, assim, em um momento ou outro tivemos ali um contato em várias vidas, né? E nessa é uma continuação para acertar ali algo. Então, por exemplo, provavelmente em uma dessas vidas foram muitos amigos, né? Mas ali, devido não a outra pessoa, mas devido, eu vou colocar ali a imagem para ilustrar, né? Devido à Matrix causando o terror nas vidas para extrair aquela energia, né? Gera esse conflito, né? Gera esse desvio de caminhos em muitos, né? E tudo isso é aprendizagem, né? Então nós temos que partir dessa premissa e a partir daí combater o bom combate, né? O que é o bom combate? O bom combate é eu sofrer o menos dano possível, né? Mas o principal, o menos dano possível ou dano zero em quem eu chamo inimigo, né? A ideia não é você destruir, é você construir, é você levar algo, agregar algo, né? Aí eu vou colocar a frase do Bruce Lee, porque entra a questão da covardia, né? Por exemplo, muitos de nós, principalmente quem é homem, né? Se você evita um combate, evita um atrito, você é tratado como covarde. E esse covarde é uma programação mental, é do sistema, né? Porque ele quer levar você ao embate, né? Então fica cutucando a mente. Então todo mundo que está evitando alguma coisa, evitando uma situação de conflito, é porque a pessoa é covarde, é fraca, né? Então ele tenta jogar em cima daquela pessoa para fazer a mente da pessoa. Então assim é um sistema. E aí, por exemplo, vai entrar sim obsessores que vai aproveitar essa onda, né? E tentar ali, né, na cabeça da pessoa. Então quem está evitando algum conflito é muita coragem que essa pessoa tem, né? Mas ela é covarde porque tem medo de se machucar. Não.
né? Essa é sabedoria. Né? Você sabe, você conhece o risco. Mesmo então, assim, tem essa frase do Bruce Lee aí, né? Que mesmo você sabendo que é fraco, você tem um risco de sofrer algum dano, né? Ah, e assim, não é o medo de sofrer dano, né? É porque não tem o porquê de ser. Não tem o porquê disso existir, de existir esse combate. Né? De você ir lá cortar a perna, não existe isso. Né? Então aqui nessa configuração, nessa programação de Matrix, eles jogam isso para as pessoas, para que entre sempre em conflito. Né? Você não vê essas notícias aí, eu não sei quem detona outra pessoa, né? Não sei quem falou que detona, né? Olha a programação aí, né? Que a outra pessoa se deu melhor, sempre, né? Aí eu falei mesmo dos animes, você dificilmente vai achar um anime que não tem briga. Dificilmente vai achar um filme que não tem briga. Então, assim, isso entra na programação mental das pessoas e, né, e quem não vai é porque é covarde. Né? Então, assim, para quem é homem isso pesa mais. Né? Então aí tem que ter, eu não vou dizer coragem, mas assim, tem que ter um espírito muito forte, né, para não entrar nesse joguinho. Né? Não importa se o adversário ali é um monstro ou é uma formiguinha. Né? Então o bom combate é o menos dano possível, principalmente levar o adversário. Aqui, esse bom combate eu pensei no seguinte, né? No caso, nos combates que existem no astral. Alguém vai fazer um resgate, né? A pessoa não pode entrar lá, sair atirando todo mundo, né? E vai resgatar o quê? E não. E quem trabalha com resgates no astral, né, que são seres umbralinos, são vampiros que vêm, pegam as pessoas, sequestram o duplo etéreo, e tem esse monte de coisa aí, né? Então as pessoas vão no ambiente, no lugar dessas pessoas e vão lá e resgatam. Então assim eles travam um bom combate. Então para travar um bom combate, esse ser ele tem que ser um perito no que ele faz. Né? Por exemplo, eu vou apertar um parafuso. Eu sou perito em apertar parafuso, porque eu sei, não existe a possibilidade de erro, vamos colocar assim. É próximo ao 100% certeza que eu vou executar aquela tarefa com maestria. Né? Então vou lá pegar a chave de fenda, não me matei com a chave de fenda, não arranquei meu dedo, apertei o parafuso e ficou ali bonitinho apertado. Essa mesma maestria tem que ter o guerreiro que vai ali fazer o bom combate. Né? Então ele tem que ter essa perícia, essa certeza. Né? Não tem que existir a possibilidade do serzinho que eles têm lá vir revidar para cima dele e ele ser obrigado né, a conter de forma que ele danifique o outro ser. Porque ele é superior, porque ele não é covarde, né? Porque ele vai detonar o outro. Né? Então ele vai fazer o quê? Geralmente, chega pelo fator energético, ele vai afastar quem está ali, pega quem pega e foi. Os outros ali podem xingar, podem falar o que quiser, ele sabe que não é com ele. Como eu falei, alguém está te xingando, não está te xingando. O cachorro não está latindo com você, é o estado daquele ser. Futuramente você pode fazer algo, talvez se aquele ser está em um sofrimento muito grande, aí você pode resgatá-lo também. Só que aquele entenda a tua maestria, aquele não é o momento. Então, é onde eu vou colocar esse dar a outra face de Jesus. Né? Mesmo que eu corra o risco de levar, por exemplo, uma mordida ou ser ferido, eu não preciso revidar e aumentar o dano ali sofrido. Né? Eu entrei, fiz o que tinha que fazer e me retiro. Porque se eu sofrer ali uma agressão e ficar ali para revidar aquela agressão, vai aumentar o dano. Né? Tanto em mim quanto no outro. Então eu me retiro. É covarde, Só vai existir essa ideia aqui. Esses resgatistas, digamos, não existe essa ideia de covardia. Eles entram, fazem o que tem para fazer e se retira. Sofreu algum dano, eles vão lá e depois faz o reparo. Ficou alguma mágoa quem deu dano? Não ficou nenhuma. Né? Mas aquilo, em quem criou o dano, vai ficar uma novela na cabeça do ego da pessoa. Olha, eu feri lá o não sei o que, o arcanjo, né?
e vai imaginar um monte de coisa, que é o vencedor, que botou para correr, né? Um monte de coisa. É o estado de sofrimento desses seres, né? E isso eu traço um paralelo, então, o que nós vivemos aqui. Nós não temos essa maestria de lidar com o outro como se aperta um parafuso. Então eu vou evitar apertar aquele parafuso, mas eu sou obrigado a ter aquela convivência. Então eu vou ter que ser, digamos assim, estar o mais presente possível neste agora, para não sofrer nenhuma influência deste meio, que vai me levar a ter o atrito com o outro. Né? E desde essa relação de estar no agora, digamos assim, você vai poder, digamos, ter mais clareza para ver o melhor meio de se relacionar. E não é que eu estou maquinando ou criando meios para me relacionar com essa pessoa. Isso começa a acontecer naturalmente. Né? Na relação com o meio, na relação com as pessoas que participam da sua vida. Né? Eu não sei apertar, o parafuso está ali, vai pular e tá cuspindo fogo para todo lado, então eu me afasto. Né? Mesmo que sai da realidade daquele meio. Né? Então, assim, nós temos também que lidar com essas ferramentas, de poder falar não e se afastar e, né, tirar, digamos, aquela pessoa da tua realidade, mas não entrar em combate, jamais entrar ali em um conflito. Né? Então, assim, né, em tese, eu acho que seria isso. Né? Deixa eu dar uma lida aqui para ver se reforça alguma coisa. Sobre a estratégia inteligente de lidar com as pessoas perigosas nos nossos baixos. Né, assim, aí a questão de nós também nos exaltarmos, né? Então aí o problema também não somos nós que estamos latindo. E quando falo nós, digamos assim, quando você vê que sim, ficou colérico, né? A raiva veio porque a outra provocou e, sabe, eles têm que, assim, eles precisam também ser mestres no que fazem, e a maestria deles está em te abalar, tirar do teu centro, né? E geralmente eu vejo assim, não é a outra pessoa que está fazendo isso, ela é usada por uma, digamos, legião de seres. Né? Isso aqui nós assim, somos multidimensionais, jamais estamos sozinhos. Né? E isso não é só lá pessoas boas, são pessoas ruins, é todo baixo astral. Então depende muito da faixa vibratória que a pessoa tá, vai ter um monte de companhias. Né? Então ela vai falar no momento certo, naquele momento preciso, a coisa que vai tocar na tua ferida. E a pessoa vai ficar toda colérica e tal. Então assim, te dá dando uma oportunidade de autoanálise. Né? E pense nisso da covardia. Não é covardia se afastar, recuar. Né? Principalmente, você vai evitar o dano e, melhor coisa, evitar o dano em si mesmo. Porque não adianta você, vamos supor, num combate, você vai lá e acaba com outra pessoa, mata outra pessoa, mas ela vai e corta um dedo seu. Você perdeu. Né? Saiu com uma ferida, perdeu. Né? Então a ideia é não existir dano algum. O dano é dessa Matrix. É essa Matrix que leva os insetos ficarem brigando, como está aí no cartoon aí que eu coloquei para vocês. Né? E a gente vai olhar para a nossa vida e vai ver que isso está acontecendo na nossa vida. Né? E falar, nossa, então como eu faço para lidar com isso? Né? Aí volta os vídeos anteriores que eu faço. Fortalecimento. Né? Fortalecimento espiritual, fortalecimento intelectual. Então é isso que vai pegar na sua vibração e vai te elevar e vai tirar você dessa realidade. Ou vai te esclarecer, vai mudar a tua visão para aquilo tudo. Né? E isso é muito comum, você está ali com pessoas que de repente você, né, jamais, isso é comum mesmo no ambiente de trabalho, né? Pessoas que jamais você está ali conhecendo, mas de repente com convivência vai vendo, opa, dá para tirar algo bom dessa relação, dá para aprender algo, dá para ensinar algo. Né? Então, já que existe essa obrigação de ter esse convívio, vamos tentar fazer o melhor possível. Se o melhor possível for não fazer nada, for evitar, ok. Né? Engraçado só que para algumas pessoas até o seu silêncio é provocativo. Né? Então tem que ter muito cuidado, tem que realmente ter uma inteligência ali para lidar com, né? Tem que ter uma certa maestria para lidar nessas situações. E quando se fala de pessoas, existe, nossa, é um tipo de variado, né, de pessoas, das mais malucas às mais sábias, e mais malucas que são a maioria, né, nessa prisão, nessa Matrix. Mas tudo é ensinamento. Né? Tudo você está aprendendo, você está naquele meio para aprender algo, para saber se virar naquele meio. Saber se virar naquele ambiente. Ver como aquele ambiente está te testando.
né? E saber que você é capaz. E essa do combate, né, de, vamos supor, você recebeu um ferimento, recebeu uma ofensa, recebeu um xingamento, eu vou ter um xingamento pior ainda. Porque eu sei dos podres da outra pessoa, então eu vou jogar tudo. Não façam isso. Não façam isso porque não vai ser você que está ali brigando. Né? São seres que estão vampirizando as vítimas, né? Puxando para baixo. E não existe ganhadores, né? Não existe podres do outro que você possa revelar que o universo já não saiba. E isso é assim para o universo, não está nem aí. Né? Apenas no draminha, nessas novelinhas que as pessoas vivem, porque elas foram, né, adestradas como se isso fosse importante. Né? Tem aí esses programas reality show da vida, né, que eu acho incrível as pessoas despenderem tempo, né, vendo isso, mas como eu falei, o cachorro latino, né, deixa o bichinho lá latir. Né, como lá quem anda de motoca aí sabe que o bichinho gosta de correr atrás de motoca, não é porque ele tá com raiva do motoqueiro, que ele não gosta do motoqueiro, não, ele é um esporte para ele. É a natureza dele, é um animal, né? Ele gostava de caçar. Eles têm essa programação. Né? E a maioria dos animaizinhos ali, se você parar, eles vai ficar quietinho ali, né? Só vai esperar correr porque eles querem, né, essa adrenalina. Só que se você vacilar, ele vai te morder sim. Então o bom combate é você estar ciente. Ah, tá o cachorrinho vindo ali, eu vou com cuidado, levanto o pé para não morder meu pé e passo e vou embora. Né? Não tem por que ficar ali brigando. Então assim, nós, né, não é assim, não é se sentir superior, né? Tomem cuidado com isso porque isso é muito ego. Mas assim, tem que ter essa superioridade, não vou colocar nem moral, né? Moral sim, mas assim, uma superioridade intelectual para lidar com essas situações. Né? Perceber, entender o outro, compreender o outro. Né? Acho que na alma você vai estar compreendendo a outra pessoa. E isso é uma espécie, digamos, que podemos chamar de amor incondicional. Né, de compreender o outro. E nisso, né, não querer jogar na cara do outro que é superior a alguma coisa, aí já perdeu, está no mesmo nível. Né? Quem tem isso aí não entra nesses embates. Né? A pessoa não precisa nem se expõe. Ah, vou me expor minha luz, eu sou ser de luz. Né? Quando você vê muitos seres botando, como eu falo, estrelinha na testa. Botaria estrelinha, sou um ser iluminado. Né? Então, assim, é uma autoobservação, é um exercício constante. Né? Essas situações existem, né, de convivermos com pessoas tóxicas porque o meio é tóxico. Né? E de repente nós temos que mudar até a nossa mentalidade de não enxergar esse tóxico como algo negativo. Né? Como eu sempre cito ali, a água, você mergulhou, você sente um ambiente mais pesado. Né? Porque a água é mais densa que o ar. E isso nas pessoas, né, vai se materializar, né, se apresentar como isso que a gente chama de toxicidade. Né? Pessoas se tornam tóxicas. Tóxicas, por exemplo, elas vão sempre falar o pior para te tirar do sério. Né? E vai mexer com o teu ego. Aí você vai ter a oportunidade de ver o teu ego, ver onde que aquilo está pegando. Né? Por que eu me ofendi com isso? Ah, porque ela falou algo da minha vida no passado. Né? Então, o apego, né, ao passado, o apego ao personagem. Né? Então, assim, eu vou ver o que aqui do passado, que eu fiz coisas que digamos assim, eu me envergonho, eu acho que era errada, que ainda repito hoje. Se nada, se eu já aprendi com essa situação, então não existe mais nada. A pessoa está brigando com uma ilusão do passado ao qual está levando a tua mente também procurar isso. Né? Então, assim, está te mostrando um monte de coisas. E então, assim, sempre buscar sabedoria. Né? Eu vou falar assim, eu não sei de tudo porque assim, eu já vi, né, muitas situações e que se eu estivesse nas situações da pessoa, eu me comportaria de forma completamente desastrosa. Né? Conheço muitas histórias de vidas que se eu estivesse no lugar, o resultado seria outro. Né? Então, de repente, uma pessoa que você vê que está muito abaixo de você, ela consegue lidar melhor com essas situações mais densas, né? Mais, digamos, umbralinas. Né? Então, assim, cada um é lhe dado o que ele precisa aprender naquele momento. Né? A lição não é para destruí-lo, é para te fortificá-lo, era para te mostrar formas
de transitar neste meio. Né? Então, assim, buscar sempre a sabedoria é para ver isso. Então, onde que eu falo, eu não sei tudo, eu não posso, né, dar exemplos, né? Mas o que dá para falar é isso, né? O que eu faço é sempre buscar isso, mas não na intenção de me tornar um guerreiro para fazer esses combates, não. Né, apenas como um estado natural de crescimento, uma curiosidade inata que nós temos, né, de buscar o conhecimento, buscar aprender, buscar saber mais. E isso é nato por quê? Porque nós estamos na Matrix, a Matrix mente para nós, então nós temos que buscar a verdade. Né, nós estamos no escuro, então a plantinha vai buscar sempre a luz do sol. Então, assim, como estado natural. O resto é consequência, é minha mente, eu usando minha mente para analisar como é a vida. Como esses elementos, né, se interagem, né, como esses elementos fazem a vida. Então aí eu vou olhar para o passado e vou ver que eu saí de muita situação e que de repente na minha vontade eu queria fazer de um jeito, mas foi de outro, não deu certo. Só que olhando eu vejo que sim, era o certo, era o que tinha que acontecer, era de repente o que eu tinha que fazer, né? E então assim nós somos guiados de forma inconsciente. Né, tomamos às vezes ações inconscientes sem saber, não assim inconsequentes, né, que era o certo porque você está sendo guiado. Então o que dá para falar assim, busca sempre fazer as coisas com uma boa intenção, né, eu diria que a maior garantia de que se você precisar ali de uma ajuda, né, você vai ter, você vai receber, né, e focar assim, agir no bem. Né? Não agir no bem esperando essa ajuda. Né? Porque essa ajuda já está agindo. Né? Nós estamos sendo carregados, conduzidos e não percebemos. Né? Então eu acho que é isso. Né? Esse vídeo, né? Esse bom combate é evitar o combate. Mas se está ali numa situação que é impossível evitar o combate, é impossível fugir, né, daquilo lá, aí é aquela fé, né, contar com ajuda e tentar o menos de dano possível, né, não ver o outro como inimigo, né, seja que situação estiver enfrentando, não são inimigos, né, é que nem pensando aqui, tem uma tragédia, por exemplo, um barranco que cai em cima de uma pessoa, né, cai alguns pedaços de terra, alguns troncos, né? É isso, né? Mesmo que for pessoas vindo para cima do. Então é isso que está acontecendo. Não são fatores deste sistema, ao qual, infelizmente, nós nos colocamos sem perceber, né? Mas se nós nos conduzimos sempre esse sincero, né? Buscar pelo aperfeiçoamento pessoal, né? Buscar em ser um diferencial, de ser diferente do que podemos ter sido em outras vidas, né? Coisas que às vezes que nem lembramos, mas de repente sentimos, né? Eu tenho uma tendência a agir dessa forma, né? E você de repente sabe que não é legal e às vezes não dá para sair já mudar de um dia para o outro, não dá, porque as coisas não é bem assim. Mas tentamos fazer sempre um pouquinho, né? Até onde der ir. Tem uma passagem, eu não lembro bem como que é, né? Se, por exemplo, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha com essa pessoa, caminhe 2. Né? E as pessoas sempre acham que está perdendo alguma coisa. Não tá, aqui não se perde nada aqui. A pessoa pode ficar inconsciente quando ela faz coisas ruins, né? Mas mesmo assim ela vai aprender. Mas nós não estamos aqui para perder tempo agora com lições primárias, que é agir no mal, né? Agir de repente da indiferença. Nós queremos ser um fator onde que eu vou aprender mais, que é ter uma ação positiva no meio. E então a dica que eu deixo é essa, né? Como fazer, como agir. Não foca no indivíduo. Foca sempre em você. E sempre estar se melhorando e aperfeiçoando. Sempre estar no agora. Então, quando a tua realidade se cruzar com o indivíduo, né, você vai estar presente, né, consciente, né, fazendo o melhor possível que tem que fazer aquela. Não, mas não, eu tenho que fazer isso para agir assim, assim, assim. A gente acha que tem que soltar isso aí.
né? Só tentar ser consciente e ver que quando vem ali um galho caindo, para a gente saber desviar. Né? Como assim, eu já vi postagem também que falar, tem pessoas que a gente meio confunde como se tivesse, tem que ir caminhando em caco de vidros, né? Tem que caminhar com muito cuidado. Né? Cuidado com o que fala, então não fala. Né? Se é uma relação obrigatória, que a gente sabe muito o que fazer, então vai só pro básico. Fale só o necessário, né? O silêncio às vezes é a melhor coisa. E então assim, né? Aí eu imaginando aqui, né? Porque assim, mas as pessoas falam, não, mas aí a vida não muda, né? A pessoa continua lá e eu não consigo sair dessa realidade. Então assim, aprenda a conviver. E como fazer com que isso te afete o menos possível. É essa a questão. Bom, se a pessoa ela está conseguindo vir, está conseguindo aprender, está conseguindo estudar, né, se aperfeiçoar espiritualmente, então assim, ela está no bom caminho. Né? Mesmo com algumas pedras, com alguns espinhos ali, estamos conseguindo caminhar. Né? E isso vai fazer só com que ficamos cada vez mais fortalecidos. Então, gente, resumindo, é isso. Né? Não tem muito o que fazer além de estar presente, estar consciente, observar, né? Sempre observar e principalmente observar as nossas reações, observar os nossos impulsos, né? Quando eu sou provocado, né, a ter uma reação que a gente sabe que causaria dano a mim e ao outro, né? E o dano que eu falo não é o dano físico, seriam mais essas guerrinhas de palavras, né, de ofensas, de xingamentos. Então, assim, estar sempre vigília, né? Vigiai, orai e vigiai, né? Então, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, buscar o conhecimento, você vai entender melhor como lidar nesses ambientes, como lidar nesse ambiente de terra. E vigiai é estar atento, né, às intempéries, né, as coisas que podem acontecer, que estar acontecendo, e de repente nós não estamos percebendo, mas passamos a perceber a partir do momento que nós temos o conhecimento a mais. E para as coisas que nós não estamos conscientes, se você estiver no bom caminho, você está sendo guiado. Né? Nós estamos sob guiança. Né? Então, assim, não é uma questão de fé, né? Mas, assim, na palavra certa, sim, é fé, né? Quando a gente acredita nisso. Mas é real e assim, né? A confiança nesta guiança que nós temos. Né? Porque, assim, para mim isso é muito claro, esse fato de nós estarmos sendo carregados. Né? E vamos estar o mais consciente, assim, continuar esse orai, né? Essa busca por conhecimento e entendimento. E talvez um dia nós possamos perceber que nós somos tanto esse que aqui está sendo carregado, quanto o que carrega. Né? Então isso é uma coisa bem interessante. É isso, né? Acho que o que eu posso estar trazendo, eu acho que tem aqui, às vezes, né, eu queria trazer mais coisas, mas seria mais um consolo para as pessoas que estão com situações difíceis na vida delas, porque há essas situações, né? Não dá para ignorar. Né? E assim, uma coisa interessante, quem aqui encarnou para ser um diferencial, essas pessoas não podem errar. Né? E são as pessoas que são mais perseguidas. Então, assim, a Matrix ela tenta te desestabilizar. Então, vai usar o que tiver nas ferramentas, né, em volta dela para te desestabilizar. Só que nós temos essa guiança que está observando, né, e só vai entrar nesse campo que, né, for ali para te dar um clique, né, te acordar, falar, ó, presta mais atenção. Né? Então, é isto, né? Dessa mesma, né, forma, você não pode errar. Né? Você vai ter que errar o menos possível, porque se o outro cometeu erro, o que está na Matrix, ninguém vai ver. Ele vai vai ser até aplaudido. Né? Mas se você cometer um errinho, mínimo que for,
digamos assim, você vai ser pego. Né? Porque a Matrix está olhando você, porque você é o problema, o outro não é. Né? Então eles querem qualquer falhinha para te tirar, para te desestabilizar, para te entregar e seja o que for. Então assim, é um incentivo a mais para nós estarmos sempre vigilantes, né? E seja o que for que eles estiverem fazendo, estar nos fazendo um favor a mostrar onde nós temos que, né, fazer aqueles reparinhos, né, na represa que está ali trincando, começa a vazar, então nós fazemos, então eles mostram aí onde estão os trincos, né, porque eles são treinados em achar as falhas das pessoas, achar o ponto mais fraco. E é ali que eles vão tentar cutucar, né, e usar a ferramenta que eles tiverem disponível para isso. Então vou te mostrar para isso, vou te fazer esse favor. Você tem que estar atento para perceber, porque se não perceber, quando vê, já foi, né? E se vamos supor que você está numa situação que já foi, se você conseguiu perceber-se nessa situação, ainda dá tempo de, né, evitar maiores danos. Eu acho que é isso, não tem muita coisa para acrescentar. Isso vai ficar a cargo, né, de cada um, né, empregar essa sabedoria que a pessoa passa a ter, né, que é essa visão. Não se coloque no lugar da vítima. Não se coloque no lugar, o outro está me ofendendo, né? O outro está me xingando. Não, ele, né, só está xingando. Não é com você. Ah, mas é porque na vida passada eu fiz isso. Não, não é com você. São personagens. Começa a olhar esses dois personagens e ver o que dá para aprender com isso. Aprender alguma coisa. Aí eu aprendi a não revidar. Então o outro que nem um cachorro, né? O cachorro que você vê na rua, eles vai lá latir com o outro, se a pessoa fica quieta, eles pegam e. Ah, que chato, nem reage, não dá nem pra correr atrás, ele vai, fica quieto e vai lá deitar de novo. Né? Se você corre, ele corre atrás. Né? Então é bem assim. Então assim, tem que ter essa maestria para, digamos, vamos colocar assim, vencer esse bom combate. Então fica ali inabalável, permaneça na fé. E confia, fala, ó, eu consigo vir até aqui. Então confia nessa tua guiança, nesse todo que te carrega, para poder te ajudar com essa situação, né? Seja qual for que a pessoa esteja passando. Né? E não importa quanto tempo dure, né? Não nos caímos nessa ansiedade, então vamos lá, então o problema meu é ansiedade, né? Essa situação mexe com a minha ansiedade. Então nós temos que observar isso também. É muita coisa, né? E é bem complexo, porque estamos falando de situações de vidas. Né? Ah, não é uma situação que acontece uma vez na vida, de que aconteceu isso, não. É de cotidiano. É a própria vida. Então é complicado, porque cada uma vai ter sua vida, vai ter seus problemas, e os problemas estão aí, existem. Né? Não é apenas, por exemplo, o problema, eu quero que o mundo logo evolua. São esses probleminhas corriqueiros que são nossas vidas que de repente impedem o mundo de evoluir. Então, à medida que nós vamos solucionando esses probleminhas, o mais legal, né, você vai ver o teu mundo mudando. Você vai ver o teu mundo evoluindo. Você vai ver você subindo de dimensões. Né? Por exemplo, hoje você tem uma cabeça que poderia estar numa quarta, quinta dimensão. Né? Então é mais ou menos isso. E mesmo que você esteja ainda compartilhando essa dimensão com as pessoas que estejam aqui, o teu bem-estar, ele te indica algo diferente. Ele te indica algo a mais que as pessoas que estão no corriqueiro, né, na 3D normal, vivendo seus dramas normais, né, por exemplo, ali no estádio, ou ali assistindo o reality show, né, aí faz aquele pedido de, né, aquelas bandejas de comidas e se panturrando, você vai ver que elas não têm algo, né, que ali falta. E você percebe que está numa dimensão, né, a percepção de realidade delas coloca elas numa dimensão que a gente chama de terceira dimensão. Né, onde que falam, nós estaremos... Eu vi muitas mensagens há anos atrás falar, nós viveremos uma quinta D unificada, né, que é tudo junto. Então nesse tudo junto, ou seja, por exemplo, o Mestre Ascenso, você acha que o Mestre Ascenso, se ele desce aqui, ele vai viver na terceira dimensão? Ele não vive. A percepção dele é da dimensão onde essa pessoa vem. Né? Por exemplo, eu sou um ser humano terreno que vive na Terra, que corre, anda, pula. Se eu entrar dentro da água, eu vou deixar de ser essa pessoa? Não deixa. Né? Então é mais ou menos isso. Eu ainda tenho toda essa percepção do que é viver fora da água. Né? Então, por exemplo, eu tenho essa percepção de uma quinta D.
Vamos, né, colocar dessa forma. Já as pessoas que estão ali numa vida corriqueira, seduzidas pela Matrix, não têm. Né? E para quem já conviveu, eu acho que todos nós já fizemos parte dessa massa, você vai ver que a dor é muito grande. Mesmo que imperceptível. Né? Mesmo que ela consiga conduzir. Porque, por exemplo, é diferente você pegar ali, vamos colocar assim, um cachorro, né, e prender ele ali no quintal. Né? Ele não vai se sentir preso. Mas se você pega uma pessoa e fica presa só naquele quintal, vai se sentir. Então isso é mais ou menos a nossa realidade. Né? Se me pegam, por exemplo, e me colocam ali numa terceira dimensão onde, por exemplo, não existe internet, né, e apaga da minha memória que existe internet. Eu vou me sentir agoniado naquele meio, que eu vou sentir que falta coisas. Né, como eu me sentia, né, que faltava algo que não é possível, e era uma certa forma angustiante. Né, por melhor que esteja a vida da pessoa, não é um pássaro que vive em gaiola. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso. Né? Mas as pessoas que estão, vamos supor, então assim, as pessoas que estão vivendo nesse ambiente, né, vamos supor que elas são pássaros que vivem em gaiola, mas mesmo assim há um sofrimento ali. Há uma falta de percepção da realidade, que quem possui vai sentir um bem-estar melhor, maior, por estar consciente. Por quê? Mesmo estando vivendo no caos, né? Por que eu consigo sentir um bem-estar? Né? Porque a realidade do todo é esta. Você é um ser só com o todo e existe esse bem-estar. Esse bem-estar é o que impera. E quanto mais você conseguir elevar e subir a sua consciência, mais vai fazer parte esse bem-estar da sua vida. Esse êxtase que você pode estar vivendo. Então, assim, então eu vou poder me autoanalisar para saber se eu estou numa que dimensão que eu estou. Vamos fazer esse joguinho. Se te colocarem em um mundo de luz, onde que não tem briga, onde que não tem morte no trânsito, esse monte de coisa que não tem aqui, você vai sentir falta dessas coisas ou você vai se adaptar àquele lugar? Você vai saber se comportar naquele tipo de ambiente. E não chegando lá e começar a falar palavrão, julgar todo mundo pela aparência e tal. Tipo, essas coisas não importam para você. Então, se você está pronto para se adaptar a esse tipo de ambiente, então você já vive nessa dimensão. E quanto mais você sintoniza com isso, mais dessa energia, né, a pessoa vai começar a perceber. E qual que é o bom disso? Né, vamos colocar, é você estar aqui no meio do caos, que isso ajuda a melhorar esse sistema, a trazer essa realidade para este lugar, né, no cosmos. Né, ajuda a ancorar esse tipo de realidade aqui. Né, e de uma forma assim mais interessante, mais técnica, né, que a gente vem, dá detalhes, mostra, ensina. Então acho que é assim. Né. Eu vou encerrar por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado e, cara, se tiverem dúvidas, né, podem estar mandando aí nos comentários ou pelo e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.